22 de maio de 2022 e este é o episódio 196 do podcast Ubuntu Portugal. Eu sou o Ubuntu, Software Livre e outras cenas. Meu nome é Diogo Costagrino e comigo tenho o Kiss. Olá, Kiss. Olá, Diogo, como é que tu estás? Estou bem. E tenho o Le Bon Vivant. Olá, Le Bon Vivant. Bonjour Diogo, comment ça va? Ça va bien, et vous? Comme ci, comme ça. E vous? Ah, ok. Pronto, isto não é o podcast Ubuntu França, não, é o Portugal. E ainda bem que estamos dois de volta. Sejam muito bem-vindos. Querem contar como é que foi a vossa semana? Se calhar começamos pelo Kiss. A minha semana foi ótima. Então, ou seja, seguindo os sábios conselhos de um ouvinte assíduo, a quando de termos falado, já não me lembro do nome do produto, curiosamente, mas de uma forma de replicares a tua coleção de discos ou de música para ou seja, o teu eventual substituto do Spotify local, para que tu consigas continuar ou ser dono de alguma coisa, que é uma chatice com os serviços de streaming, é que tu na prática subscreves aquilo e não tens... aquilo não é de todo teu, mas nessa altura o nosso ouvinte Marcos Marado deu-me algumas sugestões de sítios onde eu posso comprar discos, e eu logo na altura fui abrir a minha conta, logo na altura fui dar assim a visita guiada, mas não gastei logo dinheiro, e então esta semana foi o dia, ou seja, foi o dia em que eu juntei 4 discos e fiz a minha primeira encomenda de CDs. Estou nervosíssimo, portanto, porque é onde chegaram tarde. Um desses 4 discos é um disco raro, para mim pelo menos, é um disco estranho, porque é um disco de um amigo meu, mas que eu acho que ele não tem mais discos desses. E então eu consegui-o em segunda mão. Portanto, estou a falar de discos usados sempre, discos usados em bom estado, espero eu, que vão ajudar a enriquecer aqui a minha coleção de música que tem suporte, ou seja, em CD. Ainda não comprei vinis, mas tenho a intenção de comprar também uns quantos vinis, mas neste momento aquilo que destaco mais desta semana prende-se da minha semana, pois há aqui um outro assunto que eu quero falar, mas da minha semana foi efetivamente ter feito a minha primeira compra no Discogs, que é uma espécie de alfarrabista, um agregador de alfarrabistas de CDs e de música, de modo geral. Ok. Tá. Tenho um problema agora, que eu não tenho um leitor de CDs cá em casa, portanto tenho que ter que resolver isso, não sei muito bem como. Mas como não tens nenhum computador com um leitor de CDs? Ter um computador com leitor de CDs, mesmo assim tenho o meu antigo Clevo. Então. Mas então não, assim, tu queres ouvir música, não vais. Mas pronto, ok. Digitalizas. Aliás, se for em CD já está digital, sim, portanto... Sim. Faço o repanse da coisa e vou fazer assim. Provavelmente, ou seja, andava um bocado nisso. O conceito é mesmo ter alguns CDs e ouvi-los dos CDs. Vamos ver. Mas pronto. Tá. Primeiro passo está feito, ou seja, segui a sugestão, aparentemente a coisa correu bem. Ainda não me chegou a casa, mas eu não tenho grandes dúvidas que vai chegar e que vai chegar em condições. Portanto, esse é o primeiro passo. O passo seguinte, depois logo se vê. Se vou montar o tal, tenho que ir ouvir os nossos episódios para trás para ver qual era o tal produto e tentar começar a fazer a extrair as músicas, a extrair os CDs, e já que pagamos taxa de cópia privada, eu vou fazer as minhas cópias privadas daquilo que é meu e daquilo que eu comprei, que assim sinto que as minhas taxas são um bocadinho mais, se é que se pode dizer isso. Pois, sim, menos escandalosas, digamos assim. Mas foi isto. Tá. E tu, Diogo? Eu fui fixe, tive fixe. Recebi 2 compras. Uma que já tinha falado aqui antes, o Powerbank. Falei na semana passada. Eu disse que estava à espera dele. É um Baseus também, tal como o teu, mas o meu é de 30 mAh. E estou a gostar imenso dele. Se tiverem a ver, se os patronos podem ver que isto é de facto um tijolo gigantesco. Atenção que é 30 mil miliamperes, atenção. Exatamente. 30 miliamperes não vai para nada. Sim, 30 mil miliamperes, sim. Ou 30 amperes. Não sei porque é que a malta não usa amperes nesta escala. Usam números enormes para uma unidade pequeníssima, quando podiam dizer 30 amperes e acabou. Mas pronto, deve ser para dividir.
são mais alguns detalhes. Ele tem 4, além de um visor que diz qual é a carga que tem e quanto é que ele está a fazer de output, e em várias medidas diferentes e coisas desse tipo. Ele tem 4 ports USB-A para output. 3 fazem 5 volts 3 amperes, um faz 5 volts e 3 amperes e mais uma carrada de outras opções. Tem também um porto micro USB-A para input. Tem um porto e coisas também para input. E coisas, aquelas, como assim? Sim, aquelas coisas da Apple. São e coisas. Tem para isso também? Também. Okay. Também consegue fazer input com um cabo desses. E tem um porto USB-C que faz input e output. Estou a gostar bastante porque, tendo testado apenas parcialmente, carreguei até 100%, liguei ao meu portátil e tive coisa de 10 horas com ele ligado, sendo que eu tinha para aí ainda 25% do Power Brick ainda carregado ao fim dessas 20 horas. Então estive para aí umas 12 horas com ele ligado, variando cargas portanto, que fazem consumir mais ou menos. Isto sem um ecrã externo. Com o ecrã externo não sei ainda bem quanto é que será. Portanto, parece-me uma boa compra. Fixe. E o peso? O peso é bué. É, não é? É bué. É a medida bué. O peso da energia. Sim. Mas com 3 séries de 15, começas a ficar em forma. É verdade, é verdade. Aliás, ele e o telemóvel, o Vodafone X, cada um deles, uma em cada mão. Ainda vamos ver o Diogo aí todo definidão, todo seco e com o bíceps super, super saliente. Acho Estou ansioso. Aí vamos ganhar patronos, Diogo. Trata disso. E começas a gravar com uma camisola de alcinhas só. Oh, sim. Sim. Olha, viste? Isso iria mesmo acontecer. E tu, Miguel? Que é feito durante esta semana? É só vantagens esse Power Brick, quer dizer, faz exercício, trabalhas 12 horas seguidas. Sim, senhor, é só produtividade. O patrão do Diogo agradece. Agora podes trabalhar 12 horas seguidas, pá. Na boa. Primeiro, em relação a esta semana, primeiro quero estender uma desculpa sentida a toda a comunidade francófona pelo facto de o Diogo ter dito que isto podia ser o podcast do Ubuntu França, porque eu podia ser canadiano, belga, suíço ou até congolês. Não tinha que ser necessariamente francês. Ninguém deseja ser francês, por amor de Deus. Acabei de insultar metade da audiência. Sim. Neste momento está toda a gente em França. Oh, c'est pas possible! A ouvir isto. Eu acho que já há uns quantos coletes cor de laranja enraivecidos com os cartazes a dizer não sei o que, Miguel. Sim, com archotes e forquilhas a cantar aquelas canções da Revolução Francesa. Ao patíbulo, ao patíbulo. Epá, calma. A dizer Miguel 10. Miguel 10 com o código. Yeah. Compra a sua guilhotina com desconto. Esta semana ainda estou a recuperar do choque e da absoluta. Eu fui esmagado, sinto-me esmagado. Foste atropelado? Fui literalmente atropelado, ainda estou a recuperar do choque e do encantamento quase ingênuo com que assisti à canção dos 25 anos da FCT. Uhum. E o choque deve Foi sobretudo. Foi a tua faculdade? Foi a tua faculdade? Não, felizmente. Então porquê isso tudo? Ela é de humanidades. Mas fiquei chocado na mesma porque eu vi aquilo e eu pensei, espera, isto é uma sequência de acontecimentos, isto não acontece por acaso. Portanto, houve uma reunião em que as pessoas se reuniram e decidiram, olha, e se fizéssemos uma canção para cantar durante os 25 anos da FCT? E alguém disse que era uma boa ideia, logo aí é uma bandeira vermelha. Depois, houve ensaios, as pessoas ensaiaram, escreveram uma letra, repetiram aquilo várias vezes com cantores e ainda assim decidiram ir para a frente com aquilo. E eu pergunto-me, pois, e assim vai a ciência, a investigação e desenvolvimento em Portugal. De modo que não, é só uma faculdade. Ainda estou a recuperar do choque. De qualquer maneira, eu capturei aquilo e agora é a música do meu telefone. Portanto, nem tudo são más notícias. Para te habituares, não é? Para ver se entranha. Exato. Não, eu uso aquilo como despertador.
E acordo aos gritos. Eu não tinha como um acérrimo seguidor das novidades musicais em território nacional. Não, então, houve o Queres comentar Festival da também a Maria Canção, Leal? houve o Festival da Canção e houve a FCT. Eu acho que as duas coisas podiam Não, é que fazer. houve também a Maria Leal. Por isso, eu quando vi que ias falar sobre a música da FCT, eu disse, bem, de certeza que ele vai falar também sobre a nova música de verão da Maria Leal. Por acaso não acompanho a carreira da Maria Leal, com muita pena. Mas se quiseres depois podes pôr-me a par. Põe isso na tua lista, porque olha que estás a perder o mundo, meu caro. Purei. Esta semana ainda tive. Não fiz quase nada de especial, exceto que deu uma curiosidade e voltei atrás no tempo. Viajei no tempo até 2009 e, graças à minha maquineta virtual, instalei o Easy Peasy, que originalmente se chamava o EEE OS, e ainda instalei o Karmic Koala, que eu creio que era o 9.04, se não estou enganado. Porquê? Tenho que ir ver na lista. Deu uma nostalgia e eu pensei, já não vejo aquilo há tanto tempo, deixa-me instalar só para ver como é que, para me lembrar. E tão bonito, pá. Eu ainda me lembro, o Karmic Koala foi a primeira versão do Ubuntu que eu usei. E de facto, foi um caminho longo até ao estado em que estamos. É engraçado porque a próxima release também começa com capa. É um ciclo que se fecha, estás a ver como é bonito o universo. Mas achei imensa piada, porque a primeira versão que eu experimentei de facto foi o Easy Peasy num netbook que eu tinha. E fartei-me de rir quando vi aquilo outra vez esta semana. Instalei aquilo só pela viagem no tempo e ainda me lembro de usar o Karmic Koala num ecrã, num CRT, e de facto foi muito bonito, viajei no tempo, experimentei usar aquilo outra vez. Até diria que fiquei com uma lagriminha no canto do olho. Bons tempos. Falaste aí já numa coisa que é o Easy Peasy. Sim. Eu não tenho a mínima referência do que é que isso seja. Não sei se queres explicar. Era um sistema operativo que se chamava originalmente EEE, qualquer coisa, que era desenhado, era uma versão do Ubuntu que foi desenhada para os netbooks que eram muito populares na altura. Eu ainda tenho o meu, um Asus. Não era o Netbook Remix, não foi os primórdios do Unity, aparecem exatamente nisso. Não, é diferente. Isto ainda é anterior. Isto era uma coisa de 2008, 2009. Okay. O Easy Peasy chamava-se EE em 2008, depois foi renomeado para Easy Peasy, e esse foi o primeiro sistema operativo GNU Linux que eu experimentei. Eu descarreguei aquilo, descobri por acidente, pus num cartão SD, usei aquilo no meu netbook, foi ali que comecei a viagem. E depois mais tarde instalei o Karmic Koala na minha torre, e foi por aí. E depois pronto, a desgraça. Não fosse o episódio de hoje, eu ia morrer convencido que a primeira versão, ou seja, os primórdios do Unity, a primeira versão para netbook chamava-se exatamente o Netbook Remix. Havia uma coisa chamada Netbook Remix, mas dizes que esse é anterior, ou seja, anterior. Que já será uma evolução desse Easy Peasy. Não creio. Eu acho que o Netbook Remix foi uma coisa que foi criada a partir do Ubuntu, já não sei em que versão, mas é posterior. Antes disso havia o EEE. Como é que chamava aquilo? Eu tenho isso aí alguns numa pasta. Isso deve ser EE por causa do EPC, não é? Exatamente. Era o Ubuntu EEE, que era baseado em 8.04. Ainda já era essa versão 8.04. Então é o que eu estou a dizer. E depois disso, eles devem ter afinado alguma coisa e vem então o Ubuntu o Netbook Remix. Ou então não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu acho que não tem nada a ver. Exatamente. Achas que não tem nada a ver? Acho que não tem nada a ver. Okay. O Ubuntu EEE foi desenhado para os computadores, os netbooks EE aquilo era do quê? Da Asus, se não me engano. Sim. Da Asus. Eu tinha um que comprei de propósito nessa altura. Quando é que foi que eu comprei aquilo? Foi no fim de 2008. Foi em dezembro de 2008. Temos aqui no chat um dos nossos
um dos nossos patronos, o Carlos Martins, a dizer que tem algures um PC 901 que veio provavelmente com o Ubuntu Remix. Exatamente. Eu lembro-me disso. Aliás, esse Ubuntu, esse PC 901 é exatamente o que eu tenho. Eu comprei-o em dezembro de 2008 e lembro-me perfeitamente que havia duas versões. Havia uma versão Windows XP e havia outra versão com GNU Linux, que já não me lembro que sistema é que era, mas devia ser esse, sim. Mas de facto eram coisas diferentes Se calhar estou enganado, o Netbook Remix é de facto anterior ao Easy Peasy, mas eu não tinha essa versão, eu tinha a versão com Windows XP, que eu formatei, foi para o galheiro. Mas estava dois tostõezinhos mais barato, a versão que não trazia Windows, não era? 20 euros para aí ou 30? Não me lembro, porque eu lembro perfeitamente como é que eu comprei aquele Asus. Foi no fim do mês de dezembro, foi assim, na véspera de ir de viagem, não sei para onde. Fui a uma dessas lojas de informática e era o último modelo que eles tinham. Havia esse e havia o modelo de exposição que estava todo feito em cacos, e eu comprei o último que eles tinham na loja, que era um Asus 901, exatamente. Isso é mau para o fator escolha, porque tens menos escolha, mas é bom para o tempo de compra, porque não escolhendo chegas, pegas, pagas, vens-te embora. Okay. Sim. E eu escolhi o mais barato. Aquilo custou 160 euros, se não estou enganado. Mesmo assim foi bem fixe, de certeza. Ainda funciona. Ainda está a funcionar. Nas tuas mãos não duvido, Miguel. Ainda está a funcionar. E de vez em quando eu uso. Se o tens, acredito que sim. Se o tens é porque deve estar a funcionar de certeza. Enfim, foi uma viagem no tempo. Um bocadinho de nostalgia. Olha, eu não encontro aqui nenhuma referência a esse triple... Espera, ele agora chama-se Aurora OS. O III Ubuntu. Ele inicialmente chamava-se o III Ubuntu. Depois mudou para Easy Peasy. Depois passou para Ubuntu III e depois para Aurora OS. Uau! Eu nem sabia que isso se chamava Aurora OS. Eu descobri isto num daqueles sites de viajar no tempo da internet e surpreendentemente a ISO desses sistemas ainda está disponível para descarregar. Foi o que eu fiz esta semana. A primeira versão foi publicada a dezembro de 2007. Bingo! Por um senhor chamado Steve Wood. Portanto, Estevão Madeira. E o Ubuntu Netbook Remix começou a estar disponível a partir da versão 8.04. Portanto, eles são mais ou menos da mesma altura, uns meses de diferença. Sim, foi esse que eu usei. Tinha assim uma interface verdinho com umas listas retangulares à esquerda e à direita. Era assim uma coisa muito limitada. E tinha eu acho que era um símbolo de uma laranja, uma coisa assim no canto superior esquerdo. Enfim, mas foi ali que eu comecei de facto a descoberta destes sistemas. Foi muito engraçado. Comecei a usar aquilo no netbook e fiquei surpreendido com uma coisa muito simples, que era o centro de software, por exemplo. Eu precisava de um programa, pesquisava, encontrava e instalava. Pumba! A facilidade de uso, a segurança, a rapidez e tudo. O meu netbook... A bateria durava muito mais com esse sistema do que com o Windows XP, por exemplo. Foi ali que se deu. Mas não aguentava 12 horas, para não? Não aguentava 12 horas, porque aquilo era um netbook com o processador daquilo. Como é que se chamava o processador daquilo? Não era um ARM sequer, era um Celeron, pai. Não. Centrino. Não, era um Atom. Atom? Não, acho que não existia um Atom. Atom. Era um Atom, estou a dizer que era um Atom. Eu tenho um computador, é um Atom. E aquilo gastava imenso. O Carlos imenso. Martins confirma que tens razão. Sim, e aquilo gastava imenso. A bateria durava 3, 4 horas talvez, que já não era nada mau para aquelas dimensões. Mas foi ali que comecei essa viagem. E de facto eu tinha-me esquecido do encantamento, daquela sensação de descoberta, de experimentares uma coisa nova e de se abrir um mundo à tua frente, pá. Eu lembro-me, então esta semana revivi um bocado esses momentos Há uma alegria na descoberta das coisas novas, de quando estás a aprender uma coisa nova que eu já não sentia há imenso tempo. Tenho uma dúvida, e começou por aí. Que é, tu compras um computador barato e com XP e tu não és sequer o maior especialista ou o maior interessado nestas questões do software naquela altura. Ou já estavas... Não, era para usar, ponto.
Era usar ponto. Sim. A minha pergunta então é, o que é que nesse processo levou a que tu trocasses aquilo que já vinha e que até funcionava, não é? Se era para funcionar e pronto, fosse lá que nome fosse ou que versão fosse, e o que é que te levou a mudares o sistema operativo daquele EPC? Bom, esse processo foi muito engraçado, porque não foi um processo do dia para a noite, houve ali um processo de transição gradual. Porque Quanto tempo? Tens noção? Não me lembro de todo, mas eu diria que 2, 3 meses talvez. O processo começou assim. Okay. Eu usava o meu netbook e o meu computador em casa também tinha Windows XP, porque era o que eu conhecia, era o que, como toda a gente, não é? Aquela coisa é o que toda a gente usa, claro. É o que eu tenho. Mas lembro que na altura já havia muita gente com computadores a usar o Windows Vista ou o Windows 7, por acaso não me lembro se o 7 já existia. Vista. Ou era o Vista. Vista foi anterior ao 7. Sim, e eu lembro perfeitamente que eu me recusava a passar para o Vista porque o XP funcionava para mim e eu achava que era muito mais fiável, apesar de todos os problemas que eu tinha com aquele sistema, em que desfragmentar, fazer instalações novas de tempos a tempos, etc, problemas de compatibilização e vírus, uma dor de cabeça pegada, testava aquilo. Mas era o que havia, portanto eu tinha de usar, não é? Tinha que sujeitar-me àquilo. Já não me lembro por que carga d'água. Eu na altura estava a trabalhar numa associação cultural em Évora e eles tinham o escritório todo equipado com Windows, obviamente. E já não me lembro porquê, mas eu sei que fiz uma pesquisa na internet a propósito de uma coisa qualquer que eu vi no YouTube, talvez, e descobri o tal Easy Peasy. Eu acho que eu andava à procura de melhorar o meu netbook de alguma maneira ou de outra e devo ter apanhado literatura por acidente sobre o meu netbook, alguns na internet, e depois de ter lido esse artigo e ter lido um artigo com uma avaliação do Ubuntu, é que eu decidi, olha, isto é capaz de ser engraçado, vou experimentar. Então o artigo, eu lembro vagamente que o artigo tinha instruções sobre como baixar a imagem, gravá-la num cartão ou gravá-la no disco e usar, e tinha uns screenshots e umas capturas de ecrã, etc. E eu pensei, bom, vou experimentar. Mas o que é que eu fiz? Eu instalei o sistema num cartão SD de 8 GB. Eu não apaguei o computador, não me vi livre do Windows assim de um dia para o outro. E então eu fazia boot a partir do cartão SD de 8 GB e usei, creio, durante 2, 3 semanas aquilo assim. Depois comecei a perceber que já não precisava do Windows para nada e decidi formatar o disco do computador e instalar de raiz o Ubuntu, aliás o Easy Peasy já nessa altura, e substituir integralmente o meu sistema. E depois instalei o Karmic Koala no meu PC em Dual Boot. O engraçado desse processo de transição é que eu passei à vontade 3, 4, 5, 6 meses a usar em exclusivo Ubuntu e depois nem dei conta a aprendizagem daquilo foi tão natural, foi tão intuitiva, o sistema era tão rápido, tão eficiente, tão prático, tão livre de dores de cabeça e bonito, ainda por cima, eu achava aquilo bonito. E quando dei por mim, passados uns meses eu pensei, espera, eu nunca mais fiz boot do Windows, eu deixei de usar o Windows, já não preciso daquilo. E foi aí que eu decidi formatar completamente o disco e fazer uma instalação total e nunca mais voltei atrás. Adeus. Agora tenho um Windows em sistema virtual porque pronto, preciso de um programa proprietário, mas se não fosse isso... Olha, e a propósito disso, que há uma semana ou coisa assim de género, saiu uma nova versão do... Eu fiz-te um tag no grupo do Ubuntu, mas acho que não como viste. sempre eu não liguei nenhuma. Pronto. Porque saiu muita mensagem junto. Não, mas eu fiz o tag para ele especificamente. Há um software de paginação também para no Linux, que é software livre, e que tem uma versão nova. E pela conversa que nós tivemos de paginação. Pois, paginação, isso não é. Falei de paginação, não falei de Inkscape. Será o Scribus? Já não sei. E o que eu vi foi que havia lá menção a coisas que pareceu-me ser aquilo que tu estavas a querer explicar aqui no show, e que haveria novidades de funcionalidades
sobre essas funcionalidades que tu utilizavas e que estariam limitadas a outro software. Mas se não viste, a gente depois volta a conversar sobre isso. No Ubuntu PT ou no outro qualquer? No Ubuntu PT. Que eu não vejo essa referência, estou à procura, mas não encontro. Pronto, mas já foi há muito tempo, portanto é normal que agora demores muito tempo a encontrar. Eu vou procurar e depois volto a indicar-te. Porque aquilo que tu estavas a dizer, isso é interessante, porque aquilo que tu estás a dizer, eu procurei fazer o mesmo processo com os Scribus, mas não consegui. Eu encontrei aqui o teu tag, e o teu tag é exatamente para o Inkscape. Ok, então se foi o sim, Inkscape. mas o Inkscape não é paginação, é gráfico vetorial, mas eu uso o Inkscape regularmente. Aliás, nesse tal jornal em que eu estou a trabalhar, eles muitas vezes mandam-me cheiros aí, Adobe, como é que chama aquilo? Illustrator. E eu abro-os com o Inkscape e trabalho-os no Inkscape e exporto depois para PNG através do Inkscape. Yeah. Ok. E eles disseram, eu lembro porque eles me disseram: tens que instalar o Adobe Illustrator. E eu, não tenho. E pronto, ficou o problema resolvido. Pronto. Adiante. Faltou-me ainda dizer que uma das compras que eu recebi foi um dongle USB-C Thunderbolt que tem output para HDMI. Isto porquê? Porque o meu Entroware Aura tem um port USB que faz Thunderbolt. E assim eu finalmente consigo ter dual screen usando o meu Aura, que era uma coisa que eu só tinha um ecrã grande de 27 polegadas, que pronto, é bastante razoável e por isso não lamentava nem me esforcei. O que é um Aura? Entroware Aura é um computador, um NUC da empresa Entroware. Okay. Aura é o nome do modelo. E como tinha um ecrã grande, não lamentava muito a ausência de dual screen, mas aproveitei e comprei o dongle e agora já tenho dual screen também para o Entroware Aura. Por acaso agora puxaste-me pela língua, Diogo, porque uma das coisas que eu fiz esta semana, mas que foi logo no início da semana, portanto nem sequer me lembrava já, foi exatamente o processo inverso ao teu. Ou seja, eu fartei-me e já desabafei aqui algumas vezes sobre o Display Link e sobre o desempenho do Display Link e o driver e então optei por fazer o processo inverso, ou seja, eu tenho um monitor bastante grande e que me serve perfeitamente, mas tinha um segundo vertical que usava como apoio. E o que eu fiz foi, comecei só por desligar os cabos e tive 2 dias com os cabos desligados para ver se o sofrimento ia ser muito. E como o sofrimento não foi, portanto, tirei o meu segundo monitor, neste caso o terceiro, porque o segundo é o do próprio portátil, mas tirei o meu terceiro monitor da secretária, o que me fez não só ganhar um pouco mais de espaço, ou seja, aqui tens de ter aqui um casulo tão grande quando estou sentado, e fez com que eu pudesse desinstalar o driver Display Link, porque só com o monitor, portanto, faço a puxada direta, faço um cabo HDMI direto do portátil para o monitor e evito aqueles problemas que tenho de CPUs a 100% e de loads de 10 e de 12 constantes, só porque uso um driver. Mas eu com isto não preciso de driver Display Link. Sim, eu sei. Só precisas do driver Display Link para a tua dock Slimbook se usares. Ou para equipamento parecido. Eu não estou a dizer que é isso. Estou a dizer que o meu processo foi o inverso. Ou seja, tinha 2 monitores e passei a um. E no meu caso foi essencialmente para me livrar da Display Link. Estou farto de ter o meu desempenho, afetado por isso. Mas pronto. Era só isto. É engraçado porque eu com o meu Pro 2, com o meu Slimbook Pro 2, eu também uso quero o porto HDMI, quero o Display Link para Alt e liga 2 ecrãs. Os 2 portos, ele tem 2 portos de output de vídeo. Um é HDMI, outro é Mini DP, DisplayPort. DisplayPort. Mini. Sim, e uso os 2 para ligar a 2 ecrãs externos. Ok, pois, exatamente. E aí evitas o Display Link também. Pois. Exatamente. Sim, porque de facto o Display Link é um horror, pá, é um horror. E aliás, até posso dizer que mesmo como, e eu tenho de dizer isto, nós temos de dizer mal das coisas quando elas merecem, mesmo trabalhando de forma burra, esta doca que tem não sei quantos portos USB, não funciona convenientemente. Ou seja, tu tiras-lhe o driver Display Link e a comunicação com alguns portos perto. Aliás, eu senti isso na semana passada quando tentei gravar
com um computador onde eu não tenho instalado o driver Display Link, usando a doca só como um hub USB, e às tantas perdi a câmara, não sei se vocês recordam, perdi a câmara, perdi, portanto, de vez em quando tu perdes a ligação aos dispositivos, portanto ele esquece, cansa-se, mas pronto, péssima experiência, estou contentíssimo com esta transição, apesar de ter perdido um monitor. Pronto. Olha, também contente podem ficar todos vocês ao saber que já há imagens diárias do Ubuntu 22.10 que chama-se Kinetic Kudu. Yep. O que é que vocês acham do nome? Pá, tudo o que não seja focal fossa, acho que foi um dos... Tudo o que não seja foi o pior nome de sempre, sim. Foi, ou seja, portanto, tirando isso, para mim eu fico sempre contente. Ok, muito bem. E tu, Miguel, opiniões do nome? Pá, eu não tenho opinião sobre o nome porque é um nome. O que interessa é o que faz, isso o nome. Sim, mas o Focal Força requeria opinião. Não, isso é porque nós estamos a pensar em português, então fossa, claro. fossa séptica. No seu país, exatamente. Pronto. Mas pronto, é como aqueles carros que não podem ser comercializados em certas línguas porque são insultos no país onde são vendidos, então tem que trocar aquilo. Como já o MRD? falámos aqui sobre isso. Exatamente. Já falámos aqui sobre isso. Ok. Olha, outra notícia interessante é que... Espera aí, Diogo, temos uma dúvida do ouvinte antes de entrar nas notícias. Então qual é a dúvida? A dúvida do ouvinte, que é uma coisa estranha, que é, nós temos o ouvinte aqui, que é uma coisa fixe, não sei se o ouvinte quer fazer a pergunta novamente. Foi uma pergunta que foi feita no canal Telegram aqui há uns dias. O nosso ouvinte em causa, e sabendo que está aqui, será ou o gajo que está a falar agora ou o gajo que não está a falar agora, e neste caso foi o Miguel, em que tinha a dúvida sobre, e que é uma dúvida recorrente, e por isso é que é fixe trazer aqui, que é, há muitas distinções que se fazem entre as Nitro Keys e as YubiKeys. E a dúvida do Miguel era no sentido de se as YubiKeys eram ou não proprietárias. As YubiKeys, a informação que eu tenho delas é que o software das YubiKeys é essencialmente software livre, tem alguns componentes proprietários. Ok. É porque a resposta que eu li tua foi não são proprietários. Porque e eu na altura fiquei na dúvida. Quando é como, por exemplo, o Ubuntu. O Ubuntu também é essencialmente software livre, traz alguns drivers proprietários, alguns blobs de firmware proprietários. E não deixa de dizer que é software livre, não é? Portanto, eu suponho que seja a mesma situação, pelo que eu percebi da conversa de outras pessoas sobre as YubiKeys. Olha, nem de propósito eu tenho aqui uma YubiKey. Para ela, tão bonita. Das pequenitas. Também tenho uma das grandes, mas é uma substituição no caso desta se perder. Eu também tenho Nitro Key, espera aí. Estamos a mostrar pens. Mas tenho aqui muitas Nitro Keys. Na gaveta tenho uma carrada delas. Foi para isso que se inventou a internet, foi para estarem barbudos na internet a usar a webcam para mostrar pens. Gatos, sim, mas pronto, mas olha, fiquei confuso porque é tal história. Uma coisa ou é proprietária ou não é, e quando tens um blob, e nós já falámos aqui sobre isso, Diogo, e tu és o rei do rigor, acho que é um bocado estranho dizer que não são proprietárias quando parte delas são, e não é opção, nos drivers do Ubuntu tu podes instalá-los ou não. Os proprietários na YubiKey tu tens que usar a parte proprietária. Os blobs não podes. Não percebi. Se os blobs não tens a opção de instalar ou não. Pois é isso que eu estou a dizer. Tu não consegues usar uma YubiKey sem a parte proprietária. E não consegues usar o Ubuntu em certo hardware sem a parte proprietária. Em certo hardware, ok, tudo bem. Mas estamos a falar das YubiKeys, certo? E a tua resposta foi perentória. A minha comparação é exatamente a mesma. Quando uma coisa é essencialmente software livre, eu não acho, ou usa essencialmente software livre, eu não acho que seja a melhor caracterização sobre ela dizer que é proprietária. Acho que quando é essencialmente software livre é dizer que é software livre. Percebo parcialmente o argumento do Tiago, que é a partir do momento em que tens partes do código que é proprietário e que é fechado. Eu também percebo o que é que o Tiago está a querer dizer, só não concordo. Pronto. Sim, claro.
Pronto, é só isso. Acho que se tivesse dado esse contexto não é um todo, argumento a dúvida absurdo. não surgia. Não é um argumento. Quando alguém te faz uma pergunta direta e tu respondes com 2 palavras e não dás mais nenhum contexto a seguir, Eu expliquei porque é que. Porque é que era? Porque é que era que ele tinha umas coisas proprietárias, mas que era software livre, a maior parte. Ok. É pelo menos a informação que eu tenho. Pode estar errada, mas é a informação que eu tenho. Claro que sim, já percebi. Eu estou esclarecido, não sei se o nosso ouvinte está esclarecido ou não, mas pronto, eu continuo a preferir NitroKeys. Claro, eu também prefiro as NitroKeys, até porque há um detalhe do Wiki, que é o design do hardware. Esse não é público. E esse é um argumento que eu considero muito melhor para dizer que é proprietário ou que é livre do que. Não, para dizer que não é proprietário, tu dizes que elas não são proprietárias, acaba aqui a conversa. Sim. Não tens de dizer que elas são proprietárias porque elas não são proprietárias. Acho que é um argumento melhor, mas em termos de software, eu caracterizo-as como sendo livres. Pelo menos é essencialmente livre. Pronto. Está bem. Já as NitroKeys. As NitroKeys são utilizam, acho que não sei se tem algum blob proprietário, isso eu não faço ideia se tem. Eles dizem software, que não. Software é livre e hardware é livre. Pronto, o hardware, as especificações estão abertas. A outra diferença é que as NitroKeys são feitas na Alemanha e as YubiKeys são feitas nos Estados Unidos, que é uma diferença super importante. E que, por exemplo, é o que faz a diferença para que internamente na Fundação Ubiports utilizemos NitroKeys e não YubiKeys. Yeah. Eu queria só deixar um esclarecimento aos senhores ouvintes. Eu só uso YubiKeys porque o meu patrão me obriga a usar YubiKeys, não usava NitroKeys também. Obrigado. Mas podes comprar uma NitroKey para ti. Pois posso. Mas, Diogo, já tivemos essa conversa. Voltando às notícias e por falar. Deixa-me dar então uma que é pequenina e que me deixou muito feliz esta semana. Launchpad finalmente passou a suportar chaves SSH ED, ou seja, bem-vindo a 1900 e não sei quanto. Não percebi. Passou a suportar o quê? Desculpa, não percebi. Chaves, não sei que tipo de chaves SSH é que tu usas, se usas RSA ou se usas RSA, sim, e não só, mas também. Pronto. Havia uma limitação e era uma ferramenta que eu usava e que a mim me incomodava, que é, eu habituei-me desde cedo a despejar as minhas chaves SSH, aquelas que eu precisava de partilhar com mais frequência, da minha conta Launchpad, o que é ótimo. Sim, também faço depois a mesma coisa. Tens um link que partilhas com pessoas e está lá tudo. Qual era o problema? Aliás, podes usar também para instalar, quando instalas o Ubuntu, e instalar automaticamente a tua chave. Exatamente, também como do GitHub, usar. exatamente. Mas aquilo que me incomodava era que tu só conseguias importar chaves RSA. E eu já há um tempo a cá que deixei, ou que tento deixar, tenho que usar ainda uma, mas tentei deixar de usar chaves RSA. E o Launchpad era o único sítio, e há muito tempo que havia um bug aberto com isso, com muita gente a pedir a mesma coisa, que era porque é que raio o Launchpad não suporta ainda chaves ED. E esta semana uma série de novidades aconteceram, e uma dessas novidades foi exatamente passarem a suportar a importação de chaves ED e pronto. E passou a suportar porque precisamente a mais recente versão do Ubuntu, o Jammy Jellyfish, por omissão, o servidor da SSH está configurado para suportar apenas essas chaves. Aliás, não apenas não, preferencialmente essas chaves e não aceitar. Era demasiado arriscado. Deixa-me acabar e não aceitar RSA. Ok, pois. O que causou problemas a quem instalou servidores sem ler as release notes. Exatamente. Mas pronto, mas olha, fiquei feliz, já tenho lá as minhas chaves RSA, já tirei as minhas chaves RSA do Launchpad, já juntei só as chaves que uso agora, e pronto, bem-vindo a 2022 Launchpad. Sim, ainda há alguns aspectos em que ele ainda não está em 2022, mas vai indo. Sim, mas pronto, é isso. Passo cada vez, baby steps. Pronto. E por falar há pouco em chaves, em NitroKeys e afins e em UbiPorts, há uma notícia já com algumas semanas, que é a eleição para os membros
dos órgãos sociais da Fundação UbiPorts. Já se realizou, já se sabe quem são. Os novos membros da board de diretores é o Ewald Pierre, que já lá Já tinhas falado aqui sobre isso, Diogo? Não falamos, não. Não? Ok. O Jonathan Atakaima Zeidler, que é um novo membro. O Marius Gripsgaard. O Nigel Wood e o Ricardo Mendonça. O Ricardo já era membro e agora é o presidente da board de diretores. Saiu o Florian e saiu o Dalton. Não, o Dalton não saiu da board de diretores, saiu da board do Membership Committee, que agora é composto por mim, pelo Daniel Frost e pelo Mark Johnson. O presidente do comitê é o Mark Johnson. E pronto, do UbiPorts neste momento as novidades são estas. Gostaria de voltar então à conversa que nós começámos a semana passada sobre a entrevista do Mark. Já falámos aqui brevemente de um dos temas abordados pelo Mark, que foi... O Mark não é o outro multimilionário sul-africano, mas que não é um completo, como dizer, isso. Este é o original, o primeiro africano astronauta. Exato, o afronauta. Pronto. Falamos da primeira pergunta que foi feita pela Mónica, que foi sobre a questão de inovação no desktop. Discutimos isso um bocadinho. E a segunda pergunta foi feita pela Heather, que é um membro da equipa de desktop do Ubuntu, que foi a respeito das tecnologias utilizadas para construir aplicações para o desktop. E perguntou-lhe se ele está convencido que vai ser o Flutter a tecnologia principal para as aplicações desktop no Ubuntu e no Linux em geral. E a resposta dele foi que a escolha será sempre dos developers, e que o que o Ubuntu quer fazer que é facilitar ao máximo o trabalho dos developers, independentemente de quais são as ferramentas que eles querem usar. Portanto, se eles quiserem usar o Flutter, tudo bem. Se eles quiserem usar outras tecnologias, inclusive as tradicionais, que também será isso que o Ubuntu irá facilitar. E que a vantagem é que podemos ver com esta heterogeneidade toda, que traz o melhor possível ao Ubuntu e ao software livre e ao Linux, facilitando ao máximo a escolha, permitindo mais escolha aos utilizadores. Tem alguma coisa a acrescentar a isto, vocês? Falaste muito bem, Diogo. Eu não tenho nada a acrescentar. Eu estou completamente de acordo. Pronto. Liberdade de escolha, variedade. Exatamente. Eu sei que há muita gente que se queixa, mas isso introduz fragmentação. Tens os dois pratos da balança, não é? De um lado tens fragmentação, do outro tens liberdade de escolha. E a propósito disso, ainda na semana passada estávamos a falar do meu regresso, o filho pródigo à casa torna, ao GNOME 3, e de facto tive de fazer umas artimanhas para poder instalar Flatpaks, que é uma coisa que, segundo o que eu percebi... Artimanhas? Sim, tive de ir à procura de repositórios e não sei o quê, ou... O que é que eu tive de fazer? Já não me lembro bem. Não. Mas a impressão que eu tenho é que no centro de software do Ubuntu, de raiz, não é? Fora da caixa, assim que tu instalas, há uma série de coisas que não aparecem. Eu tive de encontrar programas que eu precisava no FlatHub, por exemplo. Sim, o Software Center não mostra todo o software, não. Pronto. Nem tem esse objetivo. É uma seleção curada de software. Certo, mas só para meter achas para a fogueira, eu acho que é pena, porque há coisas boas que me passaram ao lado. Não foi um problema necessariamente, mas enfim. Por aí, é assim, quem quer outra coisa não utiliza o Software Center, utiliza uma lista não curada, que, por exemplo, usando o Synaptic Package Mas espera aí, Manager. mas o Software Center vai-te buscar destaques, mas depois mostra-te a lista completa. Quem fazia essa curadoria? Não é completa, não. Não era software não é boutique completa, não é completa. O Ubuntu Mate tem o software boutique, a boutique, que isso de facto é uma curadoria, não sei o quê. Sim, ainda mais.
ainda é mais apurada e ainda é mais resulta ainda mais da opinião do Sim, tem uma filtragem muito grande e não encontras tudo, ok? Só encontras o melhor do melhor, a nata da nata, creme de la creme, pronto, aí voltamos ao francês outra vez. Mas mesmo o Software Center, por exemplo, também tem alguma curadoria. Segundo aquilo que eu percebi, o Ubuntu Mate, esta última versão, permite a instalação de uma série de Flatpaks logo desde a primeira utilização. Sim. No Ubuntu tens de ir ao Synaptic, tens de instalar alguns repositórios, eu tive de ir ao FlatHub, por exemplo, para encontrar um programita que eu estou a gostar muito de usar, que é o GNOME Podcasts, que eu não encontro no Software Center do Ubuntu, por exemplo. Enfim, tudo isto para dizer que há prós e há contras em relação à fragmentação e liberdade de escolha. Atenção, o Software Center que vem com o Ubuntu não tem em si o suporte para Flatpaks. Okay? O que vem pré-instalado. Há outro que tu instalas manualmente e que ao instalares o suporte para Flatpaks, como está indicado no FlatHub, que foi o que eu fiz, exatamente. Pronto. Isso não há coisas manhosas, é só seguir as instruções standard. São 1 ou 2 comandos. E que é fazer copy-paste, portanto não tem ciência nenhuma, não é preciso perceber sequer o que é que está a acontecer. Instalas e utilizando aquela versão do Software Center, estão lá os Flatpaks todos, estão lá os pacotes da Ebb. Sim, então essas coisas todas. E se adicionares também o suporte para snaps a esse Software Center, até podes desativar o outro, porque ele passará a suportar as 3 fontes diferentes de diferentes tipos de pacotes. Sim, e qual é... Mas pronto, eu estou um bocado fora do raciocínio, mas qual é a vantagem de manter isso dessa maneira? Ou seja, porque é que o Ubuntu Canonical os developers decide ou acha que é melhor providenciar acesso a uma base de dados de programas, sobretudo baseados em Snap, e deixa de fora a maior parte das opções relativas a Flatpak? Eu sei que há uma lógica por trás disso, mas não estou... Atenção, não é a maior parte. Ou tens ou não tens, é binário. A partir do momento em que não tens o suporte para Flatpak, eles não aparecem ponto. Se seguires, eu estava agora a ver as instruções para instalar um Flatpak em Ubuntu é apt install Flatpak, não era preciso mais nada. Sim. Ele está nos... Portanto, ele deve ter que adicionar umas voltas e a única volta que tu podes ter que dar é instalar depois o suporte do GNOME Center, do GNOME Software, para Flatpaks, e a partir dessa altura não aparecem alguns Flatpaks, ou aparecem todos da lista ou não aparece nenhum. Isto é binário. O motivo pelo qual o Software Center que vem do Ubuntu não tem suporte para Flatpaks, nós já vamos falar daqui a pouco, porque está aqui na entrevista do Mark, mas posso dizer que a questão pela qual o Ubuntu não utiliza o Software Center do GNOME é porque para os snaps funcionarem bem com o Software Center é preciso introduzir algumas alterações ao Software Center que o GNOME não queria fazer. Confesso que fiquei um bocado na mesma. Continuo sem perceber bem a lógica. Seria necessário fazer alterações ao Software Center do GNOME que o GNOME não aceitou fazer. Certo, mas... sim, ok. O GNOME não aceitou fazer, muito bem. Mas conhecemos as razões pelas quais não aceitaram? Sim, isso, há uma conversa, algures no Discord do Ubuntu, em que se discutiu isso. Ok. São questões técnicas e com as quais a equipa do GNOME não concordou. Mas o que é que tu tiraste da entrevista do Mark Shuttleworth em relação a isso? Já lá vamos. Já está um bocadinho mais adiante na conversa. Não estragues a ordem das notas do homem, pá! Já estamos a seguir a ordem da conversa do próprio Mark. Portanto, adiante. A pergunta seguinte também foi sobre desktop. Foi feita pela Mónica e perguntou se a Canonical não estará a focar-se demasiado no servidor, descuidando o desktop, e se a Canonical irá dar um novo input ao desktop. A resposta de Marco foi que algum do trabalho fundacional
foi demorado e que ainda é demorado e será demorado e que irá demorar algum tempo a ser visível, algum trabalho fundacional que está a ser feito no desktop. É claro que a equipa do desktop teve um foco sempre no próprio desktop, isso claro que nunca mudou. Faz sentido que a equipa desktop tivesse foco no desktop. E e claro que se notava a paixão dos developers de desktop no trabalho que faziam. Mas é claro que o Ubuntu também reconhece que é também uma base para outras distribuições, que têm opiniões e propostas diferentes de como será o desktop, e que isso também é importante naquilo que o Ubuntu faz relativo ao desktop. Quanto ao desktop no Ubuntu e na Canonical, o Mark disse que a equipa de desktop irá crescer, a equipa está a contratar. É um imperativo para a Canonical melhorar, ele disse aumentar o jogo do Ubuntu no desktop. Um imperativo, foi a palavra que ele usou. E que agora que a Canonical está em melhores condições financeiras, já tem a capacidade de voltar a investir nessa área. E ele diz que o rebranding ele quer que seja um símbolo de revitalização do esforço da Canonical no desktop. Portanto, o rebranding é a alteração de logotipo que houve recentemente e dessas coisas, o rebranding visual do Ubuntu. Sim, aliás, o rebranding do Ubuntu recentemente foi um golpe de gênio, porque inclusive foi descoberto aquele buraco negro no centro da galáxia que é igualzinho ao logotipo do Ubuntu. O Mark no fundo já sabia, porque ele também já foi astronauta. Não, ele é astronauta, portanto, não, exatamente. Claro, sim. You know what we should do? Let's do the thing like the black hole. E pronto. O golpe de gênio, ele já já sabia. Tinha visto aquilo. Eu digo que tinha andado. Ele não é deste planeta. Eu tenho uma teoria, mas isso depois eu divulgo no meu blog. Pronto. E a pergunta seguinte foi sobre gaming. Porque é que a Canonical está a investir em jogos e em tornar em tornar o Ubuntu uma plataforma para jogar. E a resposta do Mark foi que é uma tentativa para ir onde os utilizadores querem ir. Que Canonical observou o que é que os utilizadores lhe diziam e diziam que era importante conseguir jogar em Ubuntu. E que é também uma forma de tornar o Ubuntu numa plataforma de entretenimento mais universal, e que nada é mais universal do que os jogos. Os jogos para a maior parte das pessoas é a porta de entrada no mundo da computação, são os jogos. A verdade é essa. A maior parte dos gajos que tu tens aí no mercado, que são os grandes gurus da informática, da computação, da programação, isso tudo, eles começaram quando eram miúdos a modificar e a programar jogos em Spectrum e o caraças e em Basic e não sei o quê. Parece-me óbvio. Aliás, se a Canonical fosse esperta, e agora isto sou eu armado em parvo, se a Canonical fosse esperta, juntava forças com a Steam e, não sei, desenvolviam ali qualquer coisa conjunto, sabes? A malta do Steam não gosta do Ubuntu. É erro estratégico. Curiosamente, quando isto disse o Popa e já não sei aonde, quando a Valve, que é a empresa que está por trás do Steam, lançou o SteamOS, teve inicialmente umas conversas com a Canonical, com a ideia base de tornar o SteamOS baseado em Ubuntu. Houve essas conversas, mas nunca passou disso, e quando o SteamOS foi lançado ele tinha por base Debian. E pronto, e agora tem por base Arch. Mas é curioso como ambos sairiam beneficiados dessa relação, porque poderiam partilhar conhecimentos técnicos, podiam partilhar desenvolvimento conjunto. O Ubuntu tornava-se de facto uma plataforma plenamente adaptada para jogos. A Steam beneficiava do apoio técnico do Ubuntu, o Ubuntu beneficiava do mercado de jogos da Steam. Para mim faz todo o sentido. É absurdo que não façam isso.
Miguel, entramos aqui numa conversa que tivemos já há umas semanas. É que uma das coisas, e foi falado também na altura, é uma questão de licenciamento. A Steam vender um produto powered by Ubuntu tem que deixar parte dos seus lucros na Canonical. Para usar o nome Ubuntu. Talvez, E mas se calhar- isso, Não isso é poderia ser talvez, negociado. certeza. Isso é negociado, claro que sim. Claro que mas sim. um dos entraves a isto pode ter sido, efetivamente, essa. Porque aquilo que se falou numa primeira fase, eu não sei qual é que foi o avançar dessas conversas, Diogo, eu já não tenho muito presente, mas lembro-me que se falava inicialmente que o SteamOS ia ser powered by Ubuntu e numa segunda fase, nunca chegou a sair, atenção, sempre só intenções, mas numa segunda fase então é que se começou a falar que era powered by Debian. E isso fez-me lembrar a conversa exatamente de uma empresa portuguesa que fez uma transição semelhante, a IPbrick. Tinha os seus appliances powered by Ubuntu até ao momento em que decidiram largar o dinheiro que davam à Canonical, comprar mais não sei quantos programadores e tudo o que eles iam buscar do Ubuntu passaram a fazer upstream Debian e a desenvolver esses partes de software, e então os IPbricks passaram a ser powered by Debian e efetivamente para cortar com o pagamento à Canonical. Exatamente. A questão é que para vender em pequena escala não rende de facto pagar a Canonical. E em grande escala, uma percentagem pequenina de uma grande escala acaba por ser uma grande quantia. Mas essas percentagens podem ser negociadas para vantagens mútuas, digo eu, quer dizer... como é óbvio, como a guerra também pode ser negociada, mas continua a guerra e tu não consegues. Só quando és muito pequeno, o teu poder negocial numa situação dessas tem a ver com a tua dimensão. Exatamente. E com a tua dimensão grande e não com a tua dimensão pequena. E isso é natural, é apenas negócios. Pelos números que eu vi de várias fontes, de facto, tu tens certa escala ou não vale a pena entrares por aí. Então, mas a grande massa dos jogos no Steam são para Windows, na sua grande maioria, certo? Sim. E qual é a relação entre eles? Eles também pagam à Microsoft o licenciamento? Não. Então espera aí. Não precisam. Pois. Não, porque eles não têm um sistema operativo, atenção. Claro, eles têm, e utilizam o Wine e o Proton. Não, eles não vendem um produto chamado Windows. Exatamente. Pois, e eles vendem jogos que correm num sistema operativo de terceiros. Pois, então se calhar... Enfim, pronto. É o que é. Não vale a pena. Não sei se sabes como é que funcionam as lojas dos shoppings, Miguel. Há lojas que pagam para estar no shopping, há lojas que são pagas para estar no shopping. Portanto, lá está, depende do teu poder negocial, depende da tua presença, depende das pessoas que tu levas lá ou não. Portanto, é isto. Ao fim do dia são só negócios. E tentamos chegar ao final do dia também, não é? Mas eu não queria acabar sem responder ali à pergunta do Miguel. Portanto, vou saltar aqui uma ou duas perguntas e vou à pergunta da Heather, que foi no mesmo sentido da que o Miguel fez. Que foi a pergunta foi que há utilizadores que estão interessados em saber se o Ubuntu alguma vez vai suportar Flatpaks out of the box. E se vocês virem o vídeo da entrevista, vão ver a cara do Mark quando a Heather faz essa pergunta e vão ver a cara de choque do Mark, de absoluta surpresa do Mark em relação à pergunta. E depois o que ele diz é que não consegue prever o futuro. Mas que atualmente os Flatpaks não têm a história de segurança e não têm a capacidade de entregar a mesma integridade de execução ao longo do tempo. E isto, traduzindo para uma forma mais simples de entender, é que em termos de segurança o Mark acredita que os snaps têm um modelo muito superior aos Flatpaks, ok? E os Flatpaks não garantem que, alterando a versão do sistema operativo para versões diferentes do anfitrião ao longo do tempo, que eles permanecem a funcionar. Atenção que isto é verdade para um conjunto reduzido
de versões de sistema operativo. É verdade, e continuam a funcionar para um conjunto reduzido de versões de sistema operativo. Mas ao longo do tempo, ou seja, num período de tempo maior, já não é verdade. E isso é verdade porque, por exemplo, eu tenho máquinas com Ubuntu 16.04 e já existiam Flatpaks na altura e eu não consigo correr sequer Flatpaks nessa máquina. E estas duas coisas levam o Mark a dizer que isso não irá acontecer. A minha opinião pessoal é que ele tem alguma razão nisto, mas será que isto faz realmente diferença para os utilizadores? E em que escala é que faz diferença? E alguns destes argumentos do Mark, embora estejam essencialmente corretos, em alguns aspectos eles são de facto debatíveis. Não diria que são frágeis, mas que é possível debater alguns desses aspectos. Por exemplo, em termos do modelo de segurança dos snaps, é verdade que o modelo é de facto superior, só que depois também é verdade que ainda temos Xorg instalado nas nossas máquinas e que quem está a correr NVIDIA está a correr por omissão Xorg, e o Xorg permite dar a volta a algumas destas proteções dos snaps. É uma característica do Xorg por ser muito antigo e baseado em software ainda mais antigo, e que está resolvida no Wayland, mas que é um facto que utilizando Xorg os snaps não oferecem uma proteção tão forte. A minha impressão subjetiva, e posso estar completamente errado, é que o Mark Shuttleworth e a Canonical querem um bocado empurrar os utilizadores para usarem snaps em exclusivo e portanto também não abrem a porta a mais nada para, não sei, para imporem um bocado esse modelo. Eu rematava com uma ideia que é, e acho que traduz um bocado isso e vai um bocado em linha com aquilo que tu disseste, Miguel, que é: as minhas filhas são as mais bonitas do mundo. Pois já percebi. Pois. É só isto. Mas ele tem de facto razão que o modelo dos snaps é mais poderoso em termos de segurança. O problema é que para desktop não é um caso que seja assim tão importante. É, no entanto, para o caso do IoT, que ele fala, e que há várias perguntas anteriormente que ele aborda. As pessoas questionam os snaps no IoT. Os snaps são questionados em desktop. Exatamente, mas o que eu estou a dizer, não há um sistema de snaps para IoT e outro diferente para desktop. Há um. Claro que sim. E então o modelo está baseado naquilo que é a exigência maior, que é na área do IoT, e ele não se traduz tão bem para o desktop, que é em alguns aspectos mais exigente porque há mais formas diferentes de se fazer coisas, e é aí que há alguma insuficiência de alguns aspectos dos snaps. Mas temos muito mais conversa sobre isto e sobre esta entrevista para outro dia. E vamos então despedir-nos dos nossos ouvintes e desejar-vos uma boa semana. E resta dizer que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carrundo, pelo Miguel e editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana. Até à próxima. Au revoir, Shoshana.